Presidente da Articulação dos Povos Indígenas do Estado do Tocantins. A inserção indígena na sociedade vem acontecendo gradativamente. Desde a chegada dos colonizadores aqui nas Américas, os indígenas vêm cada vez mais ocupando espaço, sendo inserido ou se inserindo dentro do contexto da sociedade não indígena. Muitos desafios já foram enfrentados, né? Estamos enfrentando desafios. Um dos grandes desafios, na verdade, para nós foi a questão da língua, né? O domínio da língua portuguesa, que foi uma imposição, onde nós tivemos que se adaptar, né? Aprendermos um pouco a falar a língua portuguesa, e isso dificulta muito. Então, sem a língua não há comunicação, e sem comunicação não há compreensão e nem entendimento. E nós tivemos que se aprimorar, né? Aprimorarmos no conhecimento através da educação. Hoje nós podemos contar com a educação diferenciada, claro, entre aspas, não totalmente diferente, né? Temos professores indígenas que são bilíngues, que além de ensinar a língua materna, também ensina a língua portuguesa, mas nunca é como a nossa língua materna. E da mesma forma nós podemos também falar que a saúde também tem um atendimento diferenciado para os povos indígenas, e dentro da saúde existe também muitos técnicos já indígenas formados que estão atuando, auxiliando a equipe multidisciplinar, auxiliando os médicos no atendimento do próprio povo. E para nós é muito importante essa inserção na parte política. Também já temos em vários estados brasileiros indígenas que já ocupam cargos de gestores, né? Gestor municipal. Aqui em Tocantins nós temos vereadores indígenas, né? Esse ano, na eleição que passou, nós tivemos numa eleição, conseguimos eleger 3 indígenas, sendo que o primeiro indígena eleito foi na década de 90, inclusive o nome dele é o Ângelo Xerente, que foi o primeiro indígena a ser eleito aqui em Tocantins com a maioria de voto absoluto. E assim vem acontecendo. Hoje já tem muitos indígenas nas faculdades, nas universidades, né? Estão se formando, mas com grandes desafios. E muitos deles acabam ficando pela cidade, não conseguem dar o retorno para o seu povo, devido à falta de oportunidade e mercado de trabalho na qual o indígena se formou. Nós vivemos em um país que é um país pluri, um país de diversidades culturais. Só no Brasil nós temos 305 povos indígenas. Claro que isso pode aumentar porque cada vez mais estão se auto-identificando, né? Algumas pessoas estão retornando e descobrindo as suas origens, verdadeiras origens, né? E em línguas, nós temos mais de 274 línguas indígenas no Brasil. Então isso é bastante rico para nós, né? Porque é uma questão cultural, mas para o Estado é uma questão bastante complicadora, porque não consegue ter o domínio de todas essas línguas, e isso dificulta bastante para nós, né? Inclusive para o Estado atender os nossos anseios. E cada vez mais nós temos que estar ocupando espaços, né, para que possamos ter os nossos legítimos representantes. Por exemplo, hoje no estado do Tocantins já temos indígenas que estão em secretarias, já tem indígenas que estão ocupando cargos de representação, além de constituírem, né, associações, ONGs, né, para poder buscar e captar recursos para os anseios dos seus próprios parentes ou povos indígenas, né? Mas são grandes desafios. Mas cada vez mais está aumentando, né, essa inserção indígena na sociedade. Também há um certo controle na gestão de recursos federais, e isso também facilita com que os indígenas cada vez mais ganhem visibilidades, né? E gerindo seus próprios recursos, enfim,
Nós também estamos debatendo a questão do meio ambiente. O meio ambiente é uma questão fundamental para os povos indígenas, porque de lá se extraem a sobrevivência da vida, onde tem os peixes, né, que é parte da alimentação, os animais, as caças, né, nós também estamos discutindo, né, a questão da agricultura, né, que é a agricultura orgânica, né, que para nós é muito importante, né, porque isso faz parte de uma agricultura tradicional, com sementes, né, crioulas, sementes nativas. Para nós é muito importante. E cada vez mais nós estamos avançando. Então nós aprendemos a falar outras línguas, somos bicultural e aprendemos a falar indígena, aprendemos a viver o indígena. Aprendemos a utilizar também, manusear equipamentos, né, de informática, celulares, notebooks. Também viajamos bastante, né, tanto terrestre quanto aéreo, mas isso também não desqualifica o ser indígena, né, mas mesmo assim existe um olhar bastante preconceituoso em relação aos povos indígenas, porque muitas pessoas imaginam que o ser indígena é ser apenas aquele índio que usa cocar e que anda pelado ou nu, né? Mas não é isso, né? Tem um indígena que ele pode se trajar de acordo com a situação e a realidade, né? Então eu posso estar usando terno e gravata, mas também posso usar os meus adereços, né? Isso não tem nenhum tipo de situação complicadora. O mais importante do ser índio é sentir o ser na alma, né? Dentro do seu interior, é ter a convicção do que é. Então isso é muito importante para nós, né? Então quero aqui deixar aqui o meu agradecimento, dizer que se eu fosse falar sobre a inserção indígena no meio da sociedade não indígena, levaria muito tempo, mas quero aqui contribuir um pouco com isso, né? Deixar o meu abraço e que vocês possam cada vez mais meditar nos povos indígenas, visitem aldeias, falem, conversem com lideranças indígenas para vocês descobrirem muito mais, porque existem riquezas que só no Brasil temos, que é essa diversidade de povos, né? Onde cuida da natureza, onde cuida dos rios, da floresta, e esse clima bastante favorável aqui para o Brasil é em virtude da presença dos povos indígenas. Então quero conclamar a todos que se aproximem, né, que conheçam os indígenas. Deixo aqui o meu abraço a todos vocês e um excelente trabalho. Um grande abraço.